Sejam bem-vindos a mais um evento Conte Sua História, organizado pelo Comitê Vozes. Fazemos parte do grupo Mulheres do Brasil e temos os nossos inegociáveis. Somos um grupo suprapartidário, nosso partido é o Brasil. Defendemos a liderança da mulher na construção de um país melhor. Hoje, somamos mais de 105 mil mulheres no Brasil e no exterior. Não usamos o nome do grupo ou do comitê para benefícios pessoais ou profissionais. Somos feministas. Não somos contra os homens. Somos a favor das mulheres. Não reinventamos a roda, engajamos em projetos e instituições já existentes. Eu sou Joana Dark Costa, voluntária no Comitê Vozes. Nosso propósito é dar voz às mulheres para que contem suas histórias, tragam informação, conhecimento, incentive outras mulheres. Sou uma mulher negra, hoje eu estou vestindo uma camisa na cor vinho, estou com o cabelo amarrado, sentada em uma cadeira preta e ao meu fundo temos uma parede de cor branca. Hoje, nossa convidada é a Suzana Araújo, com o tema A Educação como Meio de Transformação. A Suzana é uma paraibana arretada, apaixonada por educação e ciência. Ela é doutora em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Atualmente é professora e pesquisadora, entusiasta da divulgação científica e acredita na mudança por meio da educação e do empoderamento feminino. Como hobbies, ela gosta de correr, pedalar, finge que nada. Como assim, hein, Suzana? Você vai ter que explicar isso aí pra gente. Finge que nada. Ela também adora um desafio e um vinhozinho, né, Suzana? É um prazer recebê-la aqui conosco nos Vozes. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Joana. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. Estou bem entusiasmada por fazer parte desse momento aqui. Eu sou uma mulher branca. Hoje eu estou com cabelo solto, cabelo médio, não é preto, é um castanho aí médio. Estou com uma blusa vermelha. Ao meu fundo tem algumas prateleiras do meu escritório. E estou com colares coloridos. Tá linda, Suzana, muito obrigada. Suzana, eu sou do interior de São Paulo e também sou da área de exatas. Sou formada em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade Federal da ABC e minha escolha pela engenharia está muito relacionada com o meu ensino médio técnico. Eu fiz técnico em eletrônica e depois segui a carreira na engenharia. Suzana, conta um pouquinho para a gente de onde veio a Suzana, quem é a Suzana e como você escolheu estudar física e hoje se tornar, ser uma doutora em física. Então, Joana, eu venho de uma origem bastante humilde. Sou do interior da Paraíba, como você falou, da cidade do maior São João do mundo, que é Campina Grande. Sou filha de mãe solo, pobre, que teve muita dificuldade, mas sempre focou nos estudos, nos meus estudos. E quando criança só era eu e ela, né? E aí eu perdi minha mãe ali no final da adolescência e tive que seguir a vida sozinha. Então foram muitas dificuldades, mas sempre com foco nos estudos e em crescer e me transformar pela educação, como o próprio tema, né, desse nosso evento aqui fala. Então, eu tinha esse foco, e com toda dificuldade, trabalhando, estudando, eu fui passando as fases, como eu digo, né? Fiz graduação na Universidade Estadual da Paraíba, sou licenciada em Física, e entrei pensando como gostava de Física, mas também queria contribuir e impactar a vida de pessoas, né, pelo ensino. Daí, segui no mestrado
e tive um olhar mais direcionado para a radioterapia. A minha pesquisa de mestrado foi baseada em filtros dinâmicos de um acelerador linear, que é o equipamento que é utilizado na radioterapia de um hospital. E com esse trabalho, nós conseguimos produzir um banco de dados para que, na ausência do sistema de planejamento em radioterapia, os pacientes permanecessem sendo tratados. Então, eu considero a minha dissertação de mestrado um feito até social, né? E foi muito importante para mim, porque era outro olhar para ajudar pessoas, outro olhar para impactar pessoas. Daí, apliquei para o doutorado também em física na UFRN e me direcionei dessa vez para trabalhar com magnetismo, focando em materiais magnéticos voltados para a saúde, medicina e outras aplicações. Mas a minha primeira conversa com o orientador foi: como é que eu posso ajudar pessoas? Então, sempre quis trabalhar com física, mas ajudando pessoas. Porque eu sempre falo isso para os meus amigos, né? Quando eu faço alguma coisa por eles, eles vêm me agradecer por algum, sei lá, qualquer motivo. Eu digo, a gente está nessa vida para ajudar. Se a gente não ajuda, de que serve a nossa vida, né? Então, vim dessa origem muito humilde, com dificuldades que muitas vezes a gente não tinha o que comer, e eu lembro, eu criança, comer mingau de manhã, de tarde, de noite, porque não tinha outras refeições, andar para a escola e para a universidade, mais ou menos 1 hora para chegar lá, enfim, outras tantas dificuldades. Mas eu fiz isso também porque eu tive pessoas que me apoiaram, né? E principalmente quando a minha mãe faleceu. Pessoas amigas, pessoas vizinhos, até familiares. Então, foi possível por causa dessas pessoas. E eu vejo, de fato, uma transformação. A Suzana, lá da periferia, né, a Suzana que tinha um sonho de se formar em física e ajudar pessoas com isso, e a Suzana adulta hoje conseguindo algumas coisas que eu planejei. Isso é muito positivo. Mas a sua segunda pergunta, para não me atrasar tanto, por que eu decidi física, né? Então, eu era uma criança e uma adolescente muito curiosa. Aliás, eu sou uma pessoa muito curiosa. Não é à toa que é uma cientista, né? Pois é, então eu era uma pessoa muito curiosa. Mas no ensino fundamental eu era louca por história, louca. Queria ser professora de história. A história sempre fez muito sentido para mim, entender tudo. Achava maravilhoso. Até ter o primeiro contato com física. E aí, depois eu não larguei mais. Eu passei o ensino médio todo sabendo que eu queria fazer física. E aí, outros 2 pontos que foram de extrema importância para essa minha decisão foram professores muito maravilhosos que eu tive, pessoas fantásticas que incentivavam, que desmistificavam mesmo a física, né? E o segundo ponto é que eu tive a oportunidade de participar de Olimpíadas, tanto escolares quanto Olimpíadas da cidade, de física. E aí aquilo me estimulava, era desafiador e, enfim, aquilo me fez querer ainda mais. Então, foi um dos motivos, esses dois foram 2 motivos bastante importantes na minha decisão. E aí eu segui. Chegou no 3º ano, que vem aquela chuva de informações de cursos, e aí todo mundo fica, mas eu pareço com isso, mas eu queria isso, mas isso não dá dinheiro. Os Eu não queria testes vocacionais, os testes Exato. vocacionais. Exato, mas eu não queria saber de nada, eu queria saber só de física. E aí eu me comprometi em passar no primeiro vestibular. Essa é uma história interessante também, que eu vou pedir um segundinho para contar aqui. Com Quando certeza. eu fui bolsista numa escola particular. E aí
aos 15 anos, as bolsas foram canceladas, e aí eu ia para outra escola. Mas aí eu já estava acostumada, eu tinha os meus colegas, eu gostava dos professores, o ensino era muito bom, e aí eu, toda destemida, com os meus 15 anos, eu disse, eu vou dar um jeito nisso. Fui lá, bati na porta do diretor da escola, disse, professor, eu tenho uma proposta. Ousada, arretada Aí mesmo. ele falou assim, qual proposta, Suzana? Então, eu me comprometo com você passar no meu primeiro vestibular, se o senhor me deixar estudar na escola os outros 2 anos. Aí ele foi pego de surpresa, né? Mas ele sabia a aluna que eu era. E, A sua dedicação. pois é, e aí hoje em dia eu refletindo sobre isso, rapaz, eu fui com a cara e a coragem, o não eu já tinha, né? Eu fui atrás do sim, consegui. Permaneci nessa escola, terminei nessa escola que é Colégio Alfredo Dantas, lá em Campina Grande, uma escola de longa data. E o diretor, Paulo Loureiro, me deu a oportunidade de estudar gratuitamente, contando com a minha aprovação. E ele teve a minha aprovação. Eu dei minha palavra, eu não falhei com isso, né? Então, é uma história interessante que eu olho para trás e digo como eu era danada. Continua, continue assim. Ô, Suzana, mais uma. Eu também sou da área, inserida na área de exatas, né? Como eu comentei, sou engenheira. E eu sinto que tem um desafio aí muito grande para nós, mulheres inseridas em carreiras que são dominadas pelos homens. Temos aí uma estrutura machista muito enraizada. E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho conosco, se você já teve uma situação desagradável ou até de que forma que você lida com esse machismo nessa profissão. Hum, excelente pergunta, Joana, obrigada. Então, veja, quando eu entrei na graduação, nós mulheres éramos 10% da turma. Eu estou falando de 4 mulheres para uma turma de 40. Então, foi tudo muito novo para mim, porque minha mãe me criou para ser igual, né? Para não ter diferença. Certamente ela, como mãe solo, ela sentia muitas dificuldades, ela com relação a isso, né? O fato de ser mulher, mãe solo. E eu não fui criada como princesa, eu fui criada para lutar mesmo, e para mim não existia diferença. E aí eu me choquei muito e quando eu entrei na graduação, porque inicialmente, na verdade, não, porque a gente não percebe algumas coisas, é tão, às vezes, tão velado o machismo, o sexismo, que você não percebe, né? Mas quando você tem ali uma colega, uma amiga, uma conhecida que vai passando por algumas coisas que você já passou, você começa a refletir, opa, peraí, isso não é normal. E aí eu fui para um evento, eu sempre falo desse evento, fui para um evento de mulheres na física. E eram mulheres de grande nome, grandes nomes no país, e elas começaram a falar algumas coisas que elas passaram, que era comum as mulheres sofrerem, e aquilo foi passando um filme na minha cabeça, como eu passei por tantas situações de machismo e sexismo, e eu nem me dei conta, né? E desde sempre, embora não percebesse algumas situações, mas eu era de bater de frente quando alguma coisa me atingia. Eu nem me tocava ainda. Eu entrei na universidade aos 17, então eu avalio uma menina, né? E aí, às vezes, eu não entendia que poderia ser um machismo, mas alguma coisa que me incomodava, eu falava. Teve uma situação que um colega, não sei se pensava que era muito meu amigo e tinha, enfim, podia falar algumas coisas. Ele falou, Suzana, mas você sabe, né, que você tirou esse 10 porque você
às vezes usa decote. Aí eu, oi? E aí, na A mesma hora, nota relacionou a nota só por ser mulher. exato, e aquilo me impactou, eu não sabia como lidar, e na mesma hora ia passando o professor daquela disciplina. Eu disse, professor, licença, por favor. Pois não, Suzana? O senhor me dá nota porque eu sou mulher? Aí o professor, que é isso, Suzana? Como assim? Não, porque esse rapaz acabou de dizer isso. Aí o professor deu reclamou com o colega lá, disse, não faça isso, rapaz, como é que você fala um negócio desse? Claro que não, lá. Enfim. Então, assim, às vezes, nem percebendo, sendo muito nova, nem percebendo que era um machismo, mas alguma coisa que me incomodava, eu não piso no meu pé, não, que eu grito. Exato. Mas isso vale a pena, Joana, dizer que quando passa, quando você valida seu conhecimento na academia, ou seja, você passa da graduação para o mestrado, depois para um doutorado, depois para um pós-doc, esse comportamento não muda dos homens. Desculpa, meninas, falar isso. Não quero colocar um balde de água fria, mas não muda. O que a gente precisa fazer e o que eu entendi ao longo dos anos eu preciso me impor, eu preciso me colocar nas situações, eu preciso ter fala nessas situações. A gente enquanto mulheres, nós precisamos nos dar as mãos para ter força e batalhar contra esse tipo de comportamento. A gente não quer ser mais, mas a gente também não quer ser menos, a gente quer igualdade. A gente quer ser vista como igual. Então, eu não quero ser vinculada por usar um decote, eu não quero que ser vinculada a minha nota é alta por causa disso. Ou, fulaninha, como você é uma menina, é melhor você fazer os gráficos, porque mulher é uma flor. Não, gente, por favor, isso é outro tipo de machismo e sexismo, né? Aquela coisa velada, vem disfarçado de elogio, por favor, não, eu quero ser respeitada. Outra situação também. Suzana, você tá de fone de ouvido? Sim, ou não? Então, dependendo se Suzana tá ou não com fone de ouvido, pode falar algumas coisas. Eu não quero ser respeitada pelo fato de ser mulher, eu quero ser respeitada porque eu sou gente, tanto Exatamente. quanto eles. Então, até parece assim, é mulher, não vamos falar certas coisas perto dela para não. Ai, meu Deus. Enfim, essas coisas ao longo do tempo, você tem coisas que você até. Pô, não vou gastar energia com isso, não. Mas tem outras que vale a pena levantar a bandeira, né, e se colocar. É isso, né? Exatamente. E é importante nos fortalecermos, trocarmos nossas informações, conhecer sobre o assunto, porque às vezes a gente nem percebe que aquilo foi uma ofensa, foi um ato de machismo. Então, temos que ter ambientes seguros para falar disso também, né? Exato. E Exatamente. aí, Sensacional. esse lugar aqui que a gente está é o melhor para isso, né? Exato. Esse grupo é extremamente acolhedor e nos dá espaço de fala, é maravilhoso. É sensacional. Suzana, desde o segundo quadrimestre, quando eu estava na faculdade, eu fiz iniciação científica até para complementar a renda e ajudar com os gastos da faculdade, porque morar fora para fazer faculdade não era fácil. Eu lembro que o dinheiro era sempre muito contadinho. Se eu gastasse um pouquinho a mais no final de semana, no outro final de semana eu já teria que economizar quase todo o dinheiro. Às vezes eu tinha vontade de comer um lanche diferente no final do mês, mas se eu comesse esse lanche já ia desinteirar para pagar algumas contas, a água, a luz ou a internet. Olha, foi uma época bem desafiadora e tinha ali que equilibrar os pratinhos quanto à situação financeira. Uhum. Você fazia
Como é que você tinha bolsa de estudo, né? Você tinha bolsa do mestrado, você tinha bolsa também do doutorado, mas durante a graduação, ou até o período de estudo, você trabalhava na universidade, tem alguma situação emblemática que você pode compartilhar conosco? E é verdade que você chegou a dividir uma refeição com uma amiga sua? Não, não foi uma, não, Joana, foram várias refeições. Provar. De fato, estudante, né, sempre naquela situação de sem dinheiro. Inicia o mês e finaliza o mês na pindaíba, né? Exata, essa é a palavra, pindaíba. Exato. Na graduação, bem, como eu disse, né, eu perdi minha mãe ali no final, saindo da adolescência, com 18 anos, de 18 para 19 anos eu perdi minha mãe. Mas eu entrei na universidade aos 17. Então, avalie que quando eu perdi minha mãe, eu tive que sustentar uma casa, né, uma casa de tudo, que foi uma realidade completamente nova para mim. Eu não conhecia aquilo, né, de sustentar a casa, e eu tive que bater na porta do hospital que a minha mãe trabalhava e dizer, gente, olha, me ajuda aí que eu não tenho como me sustentar. E ainda assim, trabalhando, eu trabalhei durante toda a graduação e parte do meu mestrado, e não, eu não tive bolsa 100% do tempo do meu mestrado, tive durante o doutorado. Mas durante a graduação que eu trabalhava, tudo era para casa. Eu ganhava R$ 399, gente, para sustentar uma casa. E aí vendia revistinha, fazia outras coisas e tinha que estudar. Então, às vezes, não tinha grana mesmo. Às vezes, como eram 4 conduções, 2 para ir, 2 para voltar, às vezes eu caminhava por mais de 1 hora para economizar uma condução. Às vezes, eu passava o dia na universidade, né, estudando, e não tinha dinheiro para comer. E aí, às vezes, eu dividia a sopa com Priscila, hoje é professora na Bahia. Um beijo, Priscila, se estiver escutando, assistindo. E era uma sopa de R$ 2, gente. A gente dividia, era R$ 1 para cada. A gente dividia aquela sopa e ficava felizona, porque estudante, ainda mesmo sem dinheiro, é feliz. Mas era extremamente difícil manter a casa, manter a universidade, não ter dinheiro, né? E aí eu permaneci trabalhando, entrei no mestrado, e aí foi, assim, mais complicado, porque demandava ainda mais tempo de estudo e gastava todas as minhas madrugadas estudando, e o salário era o mesmo. Até que, mais ou menos no meio do mestrado, eu saí do hospital que eu trabalhava e aí conseguiram uma bolsa para mim. Aí eu comecei a ser um pouco mais feliz com a bolsa, mas houveram várias dificuldades, Joana. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando. Nossa, eu recordo e me identifiquei demais com a sua trajetória, Suzana. É muito inspiradora, dá para ver que tem muita força de vontade, dedicação, superação, né? Porque foi difícil, não é? Às vezes você aí comentou que perdeu a mãe, passou por várias situações, mas em nenhum momento você desistiu, seguiu. Foi difícil, mas foi seguindo aí foi driblando as dificuldades. Pois sim. É, que sensacional. Suzana, eu sei que você também faz parte de um podcast, certo? Conta um pouco para a gente desse projeto, qual é o nome do podcast, quais são os temas que são abordados nesse podcast. Então, o podcast é um projeto que tem mais ou menos 2 anos, se chama A Luz do Candeeiro. Por favor, gente, tá lá nas principais plataformas, dá para escutar pela maioria, busquem lá. E o nosso podcast, ele fala a ideia é a divulgação científica com foco em ciência, tecnologia e educação.
Como eu falei para você que uma das coisas que eu queria, né, sempre quis com a física foi ajudar pessoas. E o podcast, para mim, ao meu ver, é um canal para isso. É para falar para ajudar pessoas em algum aspecto. Então, a gente tem várias pautas interessantes, principalmente por causa de um dos objetivos do podcast é olhar para a mulher. Então, as pautas, muitas delas são direcionadas para as mulheres, como recentemente falamos de maternidade na academia, assédio na academia. Então, a gente tenta construir pautas ali que ajudem mulheres, né? Além de, enfim, outras pautas, mas ajudem mulheres a entender, né, a refletir sobre suas situações, a se espelhar, enfim, a gente quer ali debater pontos que sejam importantes para essas mulheres. E no podcast são 7 pessoas, desculpe, 5 mulheres. Então, imagine que essas mulheres estão bombando aí nesse podcast. É o protagonismo feminino dominando o podcast. Total. Ontem mesmo a gente gravou um episódio lindão falando sobre rede de apoio feminina e como isso é importante. Então, cara, eu tô super feliz fazendo parte. Eu sou um pouquinho mais recente, o podcast tem 2 anos, eu tô há mais ou menos 1 ano. E é isso, para mim, é um canal de poder ajudar pessoas. E poder falar, você nota que eu falo pelos cotovelos, né? Então... Sensacional, sensacional. Mais um canal aí para uma rede de apoio, né? É uma rede de apoio e um ambiente seguro aí para as mulheres também. Suzana, eu vim de um projeto social que ele era voltado para jovens negros e carentes que tínhamos aulas de reforço para tentarmos aí conseguir bolsa de estudo em um colégio particular aqui no interior de São Paulo, São José dos Campos. E isso era muito incentivado pelas minhas professoras, e eu tenho as minhas professoras do ensino médio e também da faculdade como uma referência referência e representatividade até para a carreira que eu tenho hoje. Hoje você trabalha em uma escola de ensino médio, certo? Você é professora. Qual o motivo dessa transição e qual o propósito você dando aula para esses alunos? Então, Joana, como eu te falei, eu tive professores fantásticos de física, pessoas que me incentivaram, mas uma coisa que me incomodava era não ter representatividade feminina. E na graduação, mesmo na graduação, eu tive pouquíssimas professoras, no mestrado, acho que nenhuma, no doutorado, uma. Mas essa representatividade, né, da mulher na física, ela me deixava angustiada. E aí, querendo ajudar pessoas de novo, impactar pessoas, eu pensei, refleti como eu poderia impactar mais pessoas. Como é que eu poderia incentivar mais meninas a entrarem nas carreiras de exatas ou mesmo na física, né? E aí, esse meu olhar para o ensino médio. Eu estou dando aula numa escola, tem aí mais ou menos 1.500 alunos, né? Uma escola grande, numa cidade aqui próximo a Natal. E essa minha atividade, que é super recente, né? Eu estou trabalhando lá 2 meses, está sendo extremamente positiva, tanto do lado pessoal como do lado profissional. Pessoal, porque é uma realidade que eu desconhecia, uma realidade difícil, né? Pessoas que estão ali em vulnerabilidade social, e isso faz a gente refletir um pouco mais sobre a nossa vida, né? E nos doar ainda mais. Isso, pessoalmente, é muito positivo. Mas, pelo lado profissional, pensa comigo. Há
3 meses atrás eu estava dando aula na graduação para as pessoas, os futuros engenheiros, que são pessoas que já foram selecionadas, já passaram por um filtro, né, que é o Enem. São pessoas que, teoricamente, puderam ingressar na universidade. Segundo ponto, elas estão ali porque elas querem estar, porque elas podem estar. No ensino médio, estadual, nem sempre é isso. São pessoas que muitas vezes o estudo fica em segundo plano, porque essa pessoa tem que sustentar a casa. Eu escuto várias situações, assim, para a gente refletir mesmo, sabe? De pessoas que estão largando a escola porque elas conseguiram um trabalho como cortador de cana. E aí, quando eu cheguei na escola, eu pensei, eu vou organizar o conteúdo para que alcance o máximo de pessoas possível. Só que isso passou a ser o meu segundo plano quando eu pisei lá e vi que as pessoas não estavam sonhando em uma turma de terceiro ano, menos que 20% estava querendo fazer Enem. E aí eu preciso fazer essas pessoas acreditarem em si, estimular essas pessoas, para daí a gente conversar sobre física. E assim, nesse pouco tempo que eu tô lá, eu tô recebendo bons feedbacks, as pessoas se interessando, querendo saber um pouco mais, querendo saber a diferença de mestrado, de doutorado, querendo saber a diferença entre Instituto Federal e universidade, porque até isso eles são carentes. Por mais que a gente fale sobre, todo mundo tem educação. Não, nem todo mundo tem, desculpa, educação não, informação. Não, nem todo mundo tem um celular, nem todo mundo tem um computador. Não tem, não tem. Eles Não, passaram... e além de não ter o computador, o celular ou informação, não tem alguém próximo ou uma pessoa que representa aquela trajetória que ela quer, que ela pode Exato, chegar. Então, exato. se a gente não se enxerga naquele lugar, é muito difícil. É Muito muito difícil. difícil. E teve um dia que eu dou aula, 10 aulas num dia e 10 aulas em outro dia. É bem cansativo, mas eu volto para casa com a satisfação do dever cumprido. Eu volto para casa feliz, porque eu entreguei o meu máximo àquelas pessoas ali. Mas um dia em especial, Joana, já teve um atraso para começar a aula, e aí um aluno disse assim, professora, ele bem discreto, a senhora tem quantos anos? Aí eu, quantos anos vocês acham? Ficou aquele bolão, né? Eu acho tanto. Aí tem aquele povo que quer agradar. 25! E aí, nisso, entrei na discussão de universidade, de contar um pouco minha história. E a gente não falou de física nesse dia, mas todos ficaram em sala extremamente interessados na conversa, me perguntando sobre a minha trajetória, porque eu falei que entrei para a universidade aos 17. Eles, como assim, professora, aos 17? Para eles era surreal aquilo. E aí eu fui somando. E aí, 5 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, 2 anos de pós-doc, mais 2 anos de pós-doc. Aí foram fazer as contas, né? E aí, Quanta bagagem, hein? eles, Quanta bagagem. e aí eles foram fazendo as contas. Professora, mas como a senhora só faz estudar? Eu disse, então, existem bolsas dentro da universidade. Até isso, eles não sabem. Eles precisam saber que existe incentivo para isso chamar atenção para eles. Exato. Então, Porque às vezes se você não tem na família, porque às vezes não tem ninguém Exato, da família que que concluiu o ensino médio, inclusive que sabe exato. fazer uma faculdade, como que você se mantém, se você não tem alguém próximo para contar, para compartilhar, é claro que não é fácil, mas existe meios de você
sobreviver e acreditar que é possível, né? Exato, e é muito importante que a gente fale para esses meninos, para virar referência, para dizer, opa, a professora andava 1 hora por dia, a professora não tinha o que comer, mas ela chegou nesse lugar, eu quero chegar também. E é isso, meu propósito atual é impactar essas pessoas, é transformar a vida dessas pessoas, como a educação me transformou e vem me transformando todos os dias. Eu sou uma nova pessoa por causa disso. E é isso, eu estou super feliz. E acrescentando, por causa desse meu contato com os alunos de ensino médio, eu decidi criar um Instagram sobre os relatos de uma professora. São coisas às vezes engraçadas, mas são coisas às vezes faz a gente pensar, que são doloridas, que, enfim, para registrar, né, a vulnerabilidade, para registrar as diferenças sociais, as diferenças de gênero, as diferenças. E aí é outro projeto que está aí na linha. Que Tá seguindo. sensacional! Compartilha pra gente aí qual que é o Instagram para a gente começar a seguir também e compartilhar o conteúdo. Tá, se chama Relatos de uma Professora. Ah, relato, depois vou procurar lá o Tá bom, seu arroba. a gente deixa aqui. Sensacional, Suzana, eu ficaria horas e horas aqui conversando com você, E trocando eu. ideias, falando, compartilhando aí das dificuldades, da superação, das conquistas, mas é uma pena que a nossa live está chegando ao fim. Mas antes de eu fazer a minha última pergunta, eu queria que, antes de você dar a sua última mensagem, eu gostaria que você compartilhasse para a gente o porquê que eles falam que você finge que nada. Bem rapidinho, bem rapidinho. Gente, minha válvula de escape é a corrida, sempre foi a corrida. Eventualmente eu pedalo com meu esposo e às vezes ele diz, vamos nadar. Quando ele diz vamos nadar é no mar. Aí às vezes eu vou, só que quando eu chego no meio do caminho, eu Já ainda penso, eu tenho que voltar, e eu tenho que voltar nadando. Então, definitivamente, eu finjo que nada, porque às vezes eu tenho que ser puxada por alguém. Ai, que sensacional. Então, você tem aí o esporte como uma válvula de escape Sim, para superar aí o dia a necessário, dia necessário. necessário. Desculpa, eu internalizei na minha rotina e sinto falta como sinto falta de banho. E aí também é uma indicação para todos que estejam nos assistindo. Procurem algo que lhe dê prazer para ter essa válvula, né, de escape. Com certeza, sensacional. E, Suzane, eu gostaria que você deixasse aí a sua última mensagem para encerrarmos essa live. Foi sensacional, adorei conduzir a sua trajetória através dessa live. E qual que é a mensagem para você deixar aí para os nossos espectadores? Tá. Então, eu tenho uma história difícil, mas eu pude, né, ir crescendo nessa história e mudando os rumos dessa história, porque eu tive pessoas muito importantes na minha vida, pessoas que me ajudaram, e eu sou muito agradecida, eu exerço, de fato, a gratidão, mas não apenas por essas pessoas que efetivamente me ajudaram. Aquelas pessoas que me deram não, aquelas pessoas que me viraram as costas, essas pessoas também me fizeram crescer. Hoje eu tenho plena convicção que essas pessoas são também muito importantes, foram e são muito importantes para essas minhas mudanças e o meu crescimento, e por isso eu sou extremamente grata. Então, a minha fala final é: vamos exercer a gratidão e por tudo, né? Pela vida, pelas oportunidades, pelas dificuldades, por tudo. Vamos exercer a gratidão. Sensacional, Suzana, muito obrigada por compartilhar sua trajetória aí tão inspiradora. Foi um prazer estar com você. Obrigada, Joana. Eu que estou muito satisfeita e feliz de estar aqui com vocês.
Um beijo. Outro. Em nome do grupo Mulheres do Brasil e do Comitê Vozes, agradeço a presença da Suzana Araújo por nos prestigiar com a sua história e com certeza irá inspirar outras mulheres. Agradecemos também você que nos acompanhou até aqui. Venha você também contar a sua história. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!